Boa tarde, amadas irmãs, a graça e a paz. Mais uma reunião do Desperta Débora e eu quero compartilhar com vocês nessa tarde uma palavra que está lá em Filipenses capítulo 2. No versículo 5 em diante, a palavra de Deus nos diz assim: Tende em vós o mesmo sentimento que houve também em Cristo Jesus, pois ele, subsistindo em forma de Deus, não julgou como usurpação o ser igual a Deus. Antes a si mesmo se esvaziou, assumindo a forma de servo, tornando-se em semelhança de homens e reconhecido em figura humana. A si mesmo se humilhou, tornando-se obediente até a morte e a morte de cruz. Pelo que também Deus o exaltou sobremaneira e lhe deu o nome que está acima de todo nome, para que ao nome de Jesus se dobre todo o joelho, nos céus e na terra e debaixo da terra, e toda língua confesse que Jesus Cristo é Senhor, para a glória de Deus Pai. Uma das coisas que nós observamos nesse estado de humilhação do nosso Senhor Jesus, nesse esvaziar-se de si mesmo, é algo que talvez não caiba no nosso entendimento de forma muito clara, mas de forma prática sim. O texto está dizendo que Jesus Cristo, Deus, Senhor do universo, se esvaziou, fazendo-se homem, fazendo-se servo, fazendo-se limitado em vários aspectos. E uma das coisas que nós observamos nessa condição de homem do nosso Senhor Jesus Cristo é que muitas vezes ele orava, ele buscava o Pai em oração, ele se colocava na dependência de Deus. E uma das coisas que nós precisamos aprender com esse texto, com respeito à nossa humanidade, porque nós nunca fomos e nem nunca seremos deuses, é que nós oramos justamente por isso, porque nós somos limitados. E é nessa condição que nós precisamos nos reconhecer em oração, ou seja, de servos, de pessoas que não podem muito além daquilo que está ao seu alcance. Porque se o Senhor do universo, que tinha todo o poder, abriu mão desse poder, e esse é o aspecto do esvaziar-se de si mesmo, é abrir mão daquela glória que lhe estava proposta desde o princípio, abrir mão daquela condição na qual ele se achava, sendo Deus Todo-Poderoso. Porque sim, ele nunca deixou de ser Deus, mas ele nunca se valeu da sua condição de Deus enquanto homem. Por isso a palavra nos mostra isso. E por isso nós precisamos aprender que a oração é uma prova disso, porque do contrário não havia a menor necessidade de Jesus Cristo orar ao seu Pai. Ele orava porque ele era homem, ele orava porque ele estava ali numa condição de servo. E nessa condição ele se colocava em obediência, em submissão ao Pai, em tudo que ele estava para fazer e em tudo que ele também pedia ao seu Pai. Quando o diabo tentou Jesus ali no deserto, ele tentou justamente esse aspecto da messianidade dele. Você não é o Filho de Deus? Então faz aí pão a partir destas pedras. E nós sabemos que Jesus fez vinho a partir de água, nós sabemos que ele multiplicou peixes, nós sabemos que ele mandou que o mar e os ventos se acalmassem. Mas ele fez tudo isso na dependência de Deus, sem nunca deixar de ser homem, sempre se colocando nas mãos do Pai. E é isso que nós precisamos aprender nas nossas orações. Não nos tornamos deuses, não temos palavras mágicas, não temos autoridade em nós mesmos, mas a não ser no nome dele. Por isso o texto enfatiza exatamente isso, para que ao nome de Jesus se dobre todos os joelhos. Nós precisamos orar em nome de Jesus para que isso aconteça na nossa casa. Não é o nosso poder, não são as nossas palavras, mas é o poder de Cristo e da palavra de Deus, pelo nome de Jesus, que fará com que os joelhos se dobrem, que as línguas confessem. Isso de fato vai acontecer sobre toda a humanidade no fim, mas aí então já será tarde. Nós precisamos orar hoje para que isso aconteça na nossa família, para que pela fé eles creiam de fato, pela fé eles venham se arrepender. Volto a dizer, isso não está em nós mesmos, isso não está em nenhuma jornada de oração por nós mesmos,
mas na autoridade de Cristo. Sempre que nós orarmos, nos lembremos de que o Senhor Jesus orava, porque era homem, porque dependia do Pai, porque era obediente ao Pai, e porque nós também, como homens e como mulheres de Deus, nós precisamos aprender esse sentimento que o texto aqui diz. Tende em vós o mesmo sentimento que houve em Cristo Jesus. Que nós tenhamos, então, em nosso coração, essa dependência, essa obediência, essa consciência de que nós, como homens, como mulheres, como seres, como criaturas que somos, não temos poder em nós mesmos, nem a nossa oração, a não ser no nome santo de Jesus. Que Deus abençoe as irmãs, que Deus conduza as suas orações e que em tudo vocês glorifiquem a Deus naquilo que vocês estão fazendo. Um grande abraço, Deus abençoe as famílias representadas, as igrejas que estão em comunhão nessa tarde.